muito dos relatos das pessoas de dizerem que no velório viram lágrimas escorrer. Aí eu quero que você me conte um pouco sobre os porquês que o corpo apresenta ainda indícios mesmo depois da morte. O que acontece de fato? Como tem gente que deve se identificar com isso, né? Eu vi ele chorando. Ah, ele estava chorando porque fulano não veio. Aí, às vezes, o fulano não foi, Raul, por uma questão de trabalho, por uma questão de distância, por uma questão de dinheiro. Mas aí, se alguém fala isso pra ele, pronto, acabou com essa pessoa. Acabou com essa pessoa. Simplesmente a pessoa virou pra uma pessoa, pra pessoa e falou, olha, ele chorou no caixão, ele estava chorando porque você não veio. Pois é, imagina o quanto isso não Gente, deixa o muito sujeito cuidado louco. com isso que vão falar pras É pessoas. muito delicado. Muito delicado. Olha, ele chorou porque você não apareceu, então ele Pelo tava amor chorando. de Deus. E tem muito, tá, Raul? Nossa, que maldade. Ele pingou sangue porque o assassino entrou porta dentro do velório. Eu não sou totalmente cética, né, para algumas coisas, mas tem coisas que a gente tem que ser coerente e tem coisas que tem explicação científica. Certo. Né? Eu vi uma publicação onde diz da moça que faleceu. E aí o irmão se debruça sobre ela e nesse momento entra alguém pela porta e ela extravasa sangue, né? A história da internet diz que ela pinga sangue, o caixão pinga sangue, que nesse momento estava entrando o assassino. Você tem noção que isso pode acabar com a vida de uma pessoa? Uma superstição que uma pessoa passa para outra, que passa para outra. Né? Exatamente. Por quê? Um corpo que foi para o IML, o IML a gente sabe que é um local de contaminação, né? Recebem vários tipos de corpos em decomposição, ossada, né? Corpos quase ali esqueletizando. Então, nem sempre tem aquele tempo todo de fazer aquela desinfecção. Uhum. E aí, vai para lá. Quando vai para o IML, sai de lá, alguns não vão para o laboratório de Thanato. Não vai por questão religiosa, não vai por próprio preconceito da família, que não tenta entender o benefício que é a tanatopraxia, e por várias outras questões. E aí, simplesmente, vai só ser vestido e levado para o velório. O necropsiado tem uma incisão, né, toraco-abdominal. O necropsiado, a gente sabe, eu sempre friso, onde tiver, vai para o IML, morte acidental, violenta ou suspeita. Tudo que é causa externa vai para lá. E ela foi, porque foi assassinada. E aí ele já tem gases ali. Tem contaminação. As próprias bactérias do corpo daquela pessoa já estão começando ali a proliferação e gerando gases. Os gases fazem o quê? Empurram os líquidos. E aí você se debruça sobre um corpo necropsiado, que não passou pelo procedimento, e esse corpo extravasa sangue pela boca, pelo nariz ou pela própria incisão. Você que está fazendo o quê? A compressão. No momento que eu faço a compressão, eu faço o deslocamento do ar, vai extravasar. E aí simplesmente não. Extravasou é porque o assassino entrou. E eu estava falando sobre isso ontem, eu falei, as pessoas não têm noção de como elas podem acabar com a memória de uma família falando besteira. Que são os piniqueiros que eu te falei. Toda hora eu bato no microfone. São os piniqueiros que eu te falei. Por quê? Porque vai para lá para falar besteira. Hora de calar e hora de falar, né? Falar é prata, ouvir é ouro. Não, porque eu ouvi dizer que quando chora é porque ele quer ver alguém. Aí a pessoa fala assim, não, poxa, fulano não veio. Mas fulano não veio. Às vezes o fulano teve Sim, não pôde vir. Sabe? Então, ele ficou mole. Quando fica mole, porque vai vir buscar alguém próximo. Raul do céu. Isso? Eu vivi com isso a minha vida inteira. Um amigo meu não endurecia. Tô falando o termo que a gente falava antigamente. Que a gente sabe que é rigidez cadavérica, né? Não endurecia, não tinha rigidez. E aí a gente começou a entrar em pânico na época. Todo mundo novo, né? Jovem, vai vir buscar alguém próximo. E eu falei, pronto, vai vir buscar a gente. Quem é o próximo da fila? E danou aí. Todo mundo pegar as crendices. E, por fim, a gente estava medindo ele com barbante e rezando Pai Nosso. Tudo isso porque a superstição que eu aprendi. Sim. Aí depois vem a maturidade e a gente começa a entender que não é bem assim que funciona. Ele não está rígido porque, às vezes, ele chega já rígidozinho. Durante o velório, a mão começa a descer. Passou de 14 horas de óbito, né? Se não fez a tanato, vai perder a rigidez.
Então, onde ele estiver, se ele tiver com a mãozinha aqui Pode bonitinho, ser que ele... vai acontecer um fenômeno ali, o fenômeno da morte, Ah, onde ele está se tá. preparando Certo, para a decomposição dele. certo. Os olhos. Nós temos o que nos olhos? Dutos lacrimais. Né? Que ainda restam as lágrimas que estão ali. Totalmente, o local totalmente úmido, né? O nosso olho é lubrificado. E a gente tem a desidratação do corpo. Todo cadáver passa. Que é o momento que o corpo começa a eliminar ali, né? Grande parte da água, né? Principalmente quando fica tomando soro muito tempo, né? Então vai passando as horas, o corpo vai passando por essa evaporação tegumentar que a gente chama, e essa eliminação, e aí pode sair, sim, pode ser excretado ali pelos dutos lacrimais, o próprio líquido, né? Que está ali naquele duto. E aí as pessoas falam que o cadáver está chorando. Ou seja, por enquanto, tem sempre uma explicação científica para todas essas questões. Laranja, já ouviu falar laranja embaixo da urna, né? Não, por quê? Diz que laranja era para neutralizar o odor. Ah, tá. Laranja, aquele nosso pod, do primeiro pod, quando eu falei do arroto também, que são eliminação de gases, né? O pessoal também ficou muito impressionado e é real. O arroto, que muita gente fala, que é a eliminação de gases por vias aéreas, acontece muito com a gente dentro do laboratório. Então, tudo tem um porquê e um pra quê. Há pouco tempo, você viu a família que pegou o bebê e levou o bebê para o hospital dizendo que estava vivo? Não, não vi. Porque passou por uma certa oração, eu acho que a pessoa, na hora do momento da oração, colocou a mão na testa do bebê. E aí fez o quê? Faz uma contração. Né? A pálpebra é um músculo. E o bebê meio que cerrou os olhos. Nossa. Ai, não, porque acho que muita gente aí viu que me marcaram nesse vídeo. Vontade que queria daquele bebê vivo. Aquela correria com aquela urna na mão, sabe? E botaram aquela urna em cima da recepção e grita daqui, grita dali. E depois saiu lá a notificação dos médicos. O bebê estava em óbito. Ele não estava vivo. O que houve ali pode ter sido uma evaporação ou uma desidratação e a pálpebrazinha dele cerrou. E aí eles começaram a achar que estava vivo e entra o quê? Isso aqui. Nossa cabeça é... Isso aqui projeta muita coisa, gente. As pessoas projetam muita coisa. A mente projeta, a mente ela gira ali, a pessoa acaba vendo coisas, projetando coisas, sabe? Agora, assim, a energia, ela tá ali, mas não no corpo. O corpo fala, né? Eu estou com os alunos lá no laboratório, eu sempre falo isso para eles, tá vendo aí, ó? Olha o que eu falo para vocês, o corpo fala. Mas quando eu falo isso, eu tô falando de sinais da anatomia do corpo, né? Mas agora, dizer que você vai pro velório e que aquele corpo está respondendo aquilo que você está perguntando, não. São fenômenos da morte que eles passam mesmo, é normal.